Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 217. Pergunta: que sentido atribuía Jesus ao termo igreja que se lê no versículo 17 de Mateus? E o trecho diz: se as testemunhas teu irmão recusar-te ouvir, comunica-o à igreja, e se também recusar atender à igreja, considera-o como gentil e publicano. Resposta: tendo-se em vista os tempos hebraicos e referindo-se aos hebreus, Jesus, por este termo, designava os homens esclarecidos que tinham as mesmas crenças. Com relação aos tempos evangélicos e aos que se seguiram até aos vossos dias, designava uma assembleia de cristãos. Com referência a todos os homens, indicava os esclarecidos pelas mesmas crenças. Pergunta: nesta frase desse mesmo versículo 17, e se também à igreja ele não atender, considera-o gentil e publicano? Que sentido se deve atribuir aos termos gentio e publicano? Resposta: esses termos foram usados na acepção de homem desprezível, que todos votam ao esquecimento. Eram vingativos aqueles a quem Jesus falava. Portanto, conseguir que eles esquecessem e desprezassem as injúrias, esquecendo e desprezando os que injuriavam, já representava uma conquista imensa. Número 218. Pergunta: será ao mesmo tempo cristão e espírita, no interesse de um irmão, sujeitá-lo com o fito de fazê-lo emendar-se à prova de ser primeiramente admoestado com brandura e em segredo, de ser depois, se resistir, censurado diante de testemunhas, e de finalmente, se ainda não atender, ser levado à presença da igreja, isto é, de uma assembleia de verdadeiros cristãos, de verdadeiros espíritas? Ou será preferível, uma vez que ele nada queira ouvir em segredo, deixá-lo entregue à cegueira, ao orgulho, à cobiça, ao ódio, deixá-lo fora da linha de suas provações, no estado de gentio e de publicano? Resposta: não. Não esqueçais que cada um tem seu fardo a carregar. Não tenteis tirar publicamente a palha do olho do vosso irmão. Se assim procederdes, em vez de o levardes a emendar-se, vos arriscais a fazer que no fundo do seu coração se gere um ressentimento que lhe será muito pior do que a ofensa que contra vós haja cometido. E nesse caso, bem deveis compreendê-lo, seríeis responsáveis pela tempestade que fizesseis desencadear-se no seu íntimo. Não vos equivoqueis relativamente às obrigações em que vos achais uns para com os outros. Deveis estender-vos reciprocamente as mãos. Nenhum, porém, deve querer levantar o outro com violência. Sustentai-vos uns aos outros, mas não vos afronteis mutuamente. Assim, pois, evitai sempre tornar públicos os erros de vossos irmãos, para que eles não corem publicamente. Do contrário, levá-los-eis antes de tudo a ocultá-los a si próprios, impelidos pelo instinto humano, e desse modo os fareis embrenhar-se mais a fundo pelo mau caminho. Uma palavra branda,
Uma observação amistosa feita sem testemunhas quase sempre conseguirá mais do que todas as censuras que lhe dirigirdes, sobretudo se as formulardes publicamente. Se a vossa tentativa se malograr, que é o que tereis perdido? Foram vãos os vossos esforços, mas não deram resultado contrário ao que desejáveis. Não sereis responsáveis por se haver o vosso irmão obstinado no mal. Estendei-vos as mãos com brandura, amparai-vos, mas não vos erijais em juízes uns dos outros. Não forceis ninguém a comparecer diante do Areópago. Aqui a nota de rodapé. O termo Areópago corresponde ao Tribunal de Justiça ou Conselho, célebre pela honestidade e retidão no juízo, que funcionava a céu aberto no outeiro de Marte, antiga Atenas, desempenhando papel importante em política e assuntos religiosos. Também designa qualquer tribunal ou assembleia que se aprecie pela retidão dos julgamentos. Além disso, assembleia de sábios, literatos e cientistas. Pergunta: mas não há entre os nossos contemporâneos homens que, entregues a si mesmos, jamais voltarão para a verdade e para o bem, e que, no entanto, voltariam se lhes aplicasse o processo indicado por Jesus aos Hebreus, segundo os versículos 15, 16 e 17 do capítulo 18 desta narrativa de Mateus? Resposta: não. Com relação a esses, o objetivo não seria alcançado. O tempo e os guias de cada um fazem a sua obra. O julgamento coletivo, esse nada obteria dessas naturezas orgulhosas e vingativas. Ao contrário, iria despertar no fundo dos seus corações uma raiva surda que os minaria. Suas provas se tornariam mais eficazes. Não é melhor, atento o interesse comum, esperar que a persuasão os ganhe gradualmente do que a impor? Dar-se-á conheçais tão pouco os homens que os julgueis capazes de se submeterem sinceramente ao modo de ver de uma maioria? Não. Os que, forçados pela voz pública, se confessam culpados, amaldiçoam de todo o coração os acusadores e os juízes que os obrigaram a corar de vergonha diante de todos. Resultará daí que as provações se lhes tornem mais proveitosas? Indulgência, perdão, esquecimento, eis o juízo de Deus. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.